Oi, pessoal, boa noite, todes. Continuem com a gente não vai falar agora do Lula exatamente, mas nós vamos falar de Gustavo Petro e Francia Marques, que obtiveram 40% dos votos no primeiro turno eleitoral na Colômbia, do dia 29 de maio, aí no domingo. Ficaram super bem posicionados, não deu para ser no primeiro turno, o ideal era que fosse no primeiro turno, vai ser um segundo turno duríssimo, muito difícil, são 20 dias aí até o dia 19 de junho, já são menos que 20, né? Até o dia 19 de junho, e hoje nós vamos conversar sobre isso aqui na Fórum Global, no nosso programa Fórum Global, daqui a pouco eu vou trazer aqui para falar com a gente a Amanda Harumi, que é especialista em Colômbia, é do Prolan, da USP. Mais tarde vai chegar aqui com a gente também a Vanessa Martina, que está em Bogotá, acompanhou todo o processo eleitoral, e vamos ter também a Socorro Gomes, que é presidente do Conselho Mundial da Paz e acompanha muito o cenário aqui na América Latina, especialmente a Colômbia, por questões das bases militares norte-americanas e tudo mais. Então, antes de dar o panorama do que foi esse primeiro turno eleitoral, vou chamar para vir aqui para a sala comigo a Amanda Harumi. Bem-vinda, Amanda. Olá, Ana. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Amanda, obrigada. Eu te apresento como especialista Colômbia, Prolan e tudo, e eu esqueço dessa importantíssima tarefa que você tem, que eu admiro tanto, que é comandar o Instituto Diplomacia para a Democracia, que quem não acompanha ainda, eu sugiro que acompanhe nas redes, está no Instagram, está no Face, está no Twitter, porque tem feito debates super importantes pensando no futuro pós-Bolsonaro, porque nós acreditamos nesse futuro pós-Bolsonaro, que ele está chegando, está vindo, e é preciso construir uma perspectiva de política externa para o Brasil, uma perspectiva de integração com os demais países da nossa região, e Diplomacia para a Democracia trabalha muito isso, né, Amanda? E vocês estão acompanhando também as eleições colombianas. Eu vou, já te passo. Ah, parece que a Socorro também já chegou. Então, se a Socorro já chegou, achei que ela ia chegar mais tarde, pode vir aqui com a gente também, pode colocar a Socorro. Oi, Socorro. Olá. Bom, a Socorro Gomes é nossa presidenta geral do Conselho Mundial da Paz, acompanha também muito o cenário colombiano, o cenário latino-americano. Antes de passar para vocês, vou dar um panorama para a nossa audiência. Bom, o primeiro turno aconteceu nesse domingo, dia 29 de maio. Estava olhando os números de comparecimento e de abstenção, ficou uma abstenção alta, mas mais ou menos no mesmo patamar de 2018, no entorno de 45% de abstenção. Dos demais da população que foi votar, né, um pouco mais de 23 milhões de pessoas foram votar, 40%, mais de 8 milhões votaram em Gustavo Petro e Francia Marques, do Pacto Histórico. 28,15% votaram no Rodolfo Hernández, de quem a gente vai falar daqui a pouco. E 23 ponto alguma coisa, deixa eu ver, 23,91, quase 24%, votaram em Fico Gutiérrez, que é o candidato do Equipo por Colômbia, que a gente já explicou aqui várias vezes, também já falamos sobre essas eleições colombianas, e que acabou, depois que o Zuluaga, que era o candidato oficial do uribismo, renunciou em março, acabou herdando esse lugar de candidato do oficialismo. E o Sérgio Fajardo, que já participou, inclusive nas últimas eleições de 2018, ficou em terceiro lugar, agora ele ficou com 4,20%, é um candidato mais ao centro. E esse é o cenário desse primeiro turno eleitoral. E daqui a pouco a Vanessa vai chegar aqui também, ela vai contar para a gente como está o clima lá na Colômbia. A gente percebeu que a campanha Petro e Francia Marques, do Pacto Histórico, eles fizeram um ato muito bonito, né, de reconhecimento desse resultado, estão trabalhando muito esse número, que foi... O Petro dobrou o número de votos dele, né, se for comparado com 2018. E, ao mesmo tempo, está uma situação tensa e preocupante, porque vai ser
tudo indica que vai ser um segundo turno, voto a voto, em um país que, por si só, nas últimas décadas, né, tem sido um país bastante de muita tensão, de muita violência política. Então, agrega essa tensão uma situação muito difícil que vive a Colômbia, que também a gente já falou bastante de ameaças, de violência, não foi uma campanha fácil, de risco de vida mesmo para quem está envolvido na campanha. Então, eu vou começar pela Amanda. Amanda, como que leitura você faz desse primeiro turno e como você está enxergando esses próximos 19 dias, né? Porque daqui do 19 até para o dia 19 de junho são 19 dias. Bom, Ana, acho que a gente tem que fazer uma análise de que a esquerda, né, o campo progressista, eles construíram nos últimos anos algo sólido, né? Então, desde o nome do Gustavo Petro, uma liderança importante, até mesmo o pacto histórico foi uma articulação, uma construção política muito importante para a Colômbia, ou seja, essa candidatura, ela representa um elemento sólido, né? E tá se falando muito na Colômbia na necessidade de mudança. Então, a gente teve 2 levantes sociais em 2019, em 2021, que foram paralisações muito grandes, né? Em que a população foi massivamente às ruas pedir transformação. E isso está sendo representado pela candidatura do Gustavo Petro. Mas, como a América Latina, nada é fácil, na nossa história, a gente conhece esses candidatos que são construídos rapidamente, né? Como o Rodolfo Fernandes, a gente está vendo na Colômbia uma capacidade, né, de trazer aí uma outra opção, né, de uma maneira muito rápida, e aí sim não é concreto, né? É um candidato plástico, é um candidato construído rapidamente para ocupar esse espaço. Por quê? Porque o uribismo tradicional, essa direita tradicional da Colômbia, ela tem uma rejeição alta, porque o governo do Ivan Duque foi péssimo. Então, a população tem uma rejeição a essa direita do Uribe, né? E o Rodolfo Fernandes foi construído na tentativa, né, de colocar um novo candidato. E aí é um terreno muito perigoso, porque a direita tradicional já sinalizou o apoio ao Rodolfo Fernandes e coloca o Gustavo Petro numa disputa bem apertada. Então, de um lado, a gente tem um candidato com uma candidatura sólida, né, o Gustavo Petro e Francia Marques, que representa aí os movimentos sociais afro-colombiano, o movimento de meio ambiente também, e do outro um candidato construído nas redes sociais, no Twitter, um milionário, né, que se coloca aí como vovozinho, muito fofo, mas que com certeza não vai representar a mudança, né, que a Colômbia estava pedindo nas ruas. Hoje eu estava gravando um vídeo sobre Colômbia também, lá para a TV Grabois. E aí eu fiquei pensando, gente, é um cavalo de Troia, né? Estou construindo um cavalo de Troia. A hora que abrir esse negócio, essa candidatura desse Rodolfo Fernandes, o que vai se encontrar. Mas eu quero deixar para a gente comentar daqui a pouco, quando a Vanessa chegar, porque eu acho que a Vanessa, ela foi uma das primeiras, assim, que nos alertou, né? Eu, pelo menos, foi uma das... Olha, ela falou, gente, esse cara está crescendo demais na pesquisa, e cresceu 10 pontos assim em pouquíssimo tempo. Ele vai passar o Fico Gutierrez. A Vanessa foi a primeira pessoa que eu ouvi que falou isso, e ela tá lá no terreno e tá sentindo isso lá, né? Eu queria conversar com a Socorro, primeiro dar as boas-vindas de novo para a Socorro, agradecer que ela está aqui com a gente. Quero pegar um outro aspecto, até pela experiência da Socorro. A Colômbia, ela é, na nossa região, talvez na América do Sul, o país com a relação mais íntima com os Estados Unidos no último período, onde os Estados Unidos têm bases militares, tem uma presença muito forte, é o parceiro estratégico extra-OTAN, principal, né, tipo, eles têm uma denominação lá eles não podem ser da OTAN, a Colômbia não pode ser da OTAN, mas ela é parceira como se fosse, uma coisa assim. Queria até que a Socorro explicasse isso para a gente. O que significa, Socorro, na sua opinião, nesse momento, para os Estados Unidos, a possibilidade de a esquerda chegar ao poder na Colômbia? E não vai ser fácil, né? Eles não vão deixar isso passar fácil pelo que a gente está vendo, né?
Então, Ana, primeiro, boa noite, Ana, boa noite, Amanda. Honrada com o convite, e aqui estou a postos para refletirmos e também curiosa, querendo saber muito as opiniões da companheira Vanessa, que está chegando, né? Bom, quanto a essa questão do papel da Colômbia e do tratamento que eles chamam o privilegiado, vamos dizer assim, o amigo extraordinário, preferencial, extra-OTAN, assim, era tratado por Trump e é tratado por Biden. Primeira coisa, o sinal de igualdade na política exterior dos conservadores, dos republicanos e dos democratas, não é? Então, o Biden coloca que a Colômbia, ela é uma amiga estratégica para os Estados Unidos e para a OTAN na questão da construção e da defesa da democracia nas Américas, não é? Então, o que demonstra que ela é, de fato, a testa de ferro, ela é o peão dos Estados Unidos na região, e isso tem sido demonstrado ao longo dos anos, não é? Quer dizer, a Colômbia nunca teve uma estabilidade democrática, desde o assassinato de Elias Gaitán, né? Então, a Colômbia é conhecida pelos assassinatos em massa, né? Foi ali os comunistas, a União Patriótica, enfim, o tempo inteiro. É histórico. Primeiro, desde 2018, já o papel, vamos dizer assim, que o Petras jogou, a grande liderança. Então, ele já naquele momento, ter tido uma grande votação, não é? Foi muito importante. Agora, ele sai na frente para o segundo turno, com 40% dos votos. Esse outro candidato, ele, quer dizer, muitos dizem, não, é um candidato independente, que surgiu aí do nada, mas ele foi muito insensato. Veja que no primeiro momento do segundo turno, já o terceiro colocado, já de pronto diz, não, apoio, não é isso? Então, a Colômbia ela joga esse papel e foi um papel também aqui no caso Venezuela, quando, desde a época de Hugo Chávez, quando a Venezuela assume um governo soberanista, independentista, do ponto de vista do colonialismo estadunidense, desse neocolonialismo, do imperialismo aqui, e se unifica e dá um basta àquela época a ALCA, e depois cria a CELAC, cria fóruns de poder na região, quer dizer, o papel que a Colômbia tem jogado, um papel agressivo, um papel, inclusive, que chega no limite de avançar militarmente contra o território venezuelano, não é? Vários momentos ele colocou ali terrorismo na fronteira, e que a Venezuela, a República Bolivariana, teve que reagir. Então, é um papel mesmo de preposto, de capataz dos Estados Unidos, e eles vão jogar pesado para impedir a eleição do Gustavo Petras. Esses dias eu vi uma congressista americana da Flórida que fez um escândalo, não sei se você viu, Amanda, um escândalo, ela dizendo o seguinte, não podemos aceitar, chamando o Biden a atenção para fazer de tudo, inclusive militarmente, para impedir que a esquerda, né, que os comunistas assumissem o poder através do Petros. Primeiro, o Petros não é comunista. O Petros não é, ele nem se coloca como de esquerda, não é? Ele não se coloca. Então, o que ocorre é que os Estados Unidos não aceita, vamos dizer assim, os ventos soberanistas, os ventos progressistas, não aceitam. Ele quer a Colômbia com as suas bases militares, em torno de 9 bases militares, eles querem a Colômbia jogando um papel ali no Comando Sul, não é? E esse papel de o leão de chácara do Império, né? Então, vai ser uma eleição difícil, concordo com a Amanda, o Gustavo Petro sai com muita força, com grande apoio, conseguiu uma aliança grande, não é? Mas o perigo ali é porque vem o uribismo, vem Ivan Duque, vem toda a reação, não é? E o imperialismo por trás para cima. Então, a nossa confiança, a nossa expectativa e a esperança positiva, baseado em dados objetivos, não é? É que tem 45% de ausentes que não votaram na primeira eleição.
em que pese também ser costumeiro a grande ausência, né? Tem gente dizendo até que este ano vamos dizer, a abstenção foi menor, não é? Mas tem muitos votos a serem buscados e muitos casos de eleitores que foram achacados, acossados para não votar, não é? Então, acho que é possível ganhar as eleições. Agora vai exigir um grande esforço, porque, de fato, eu acho que a América Latina não pode continuar com a quantidade que tem ali de atos terroristas do próprio Estado colombiano. É uma média de um assassinato de liderança social por dia, não é? De direitos humanos, de meio ambiente, liderança sindical. Quer dizer, uma coisa extremamente perversa, não é? E ali tem o incenso, o apoio às digitais dos Estados Unidos, né? Então, eu vejo assim que eles vão fazer de tudo, mas também o povo está consciente e vai fazer também a sua força. Vamos nessa peleja ver quem vence. E aí a América Latina toda está apostando no progresso, na paz, porque a eleição de Petro significa o quê? O avanço para a democracia e para a paz, né? É um pouco o que eu penso. Isso, estava vendo essa questão da abstenção. Antes dos acordos de paz, a abstenção era de 60% na Colômbia. E lá o voto não é obrigatório, como aqui para a gente, né? Lá o voto é facultativo. Verdade. E existe uma série de dificuldades também que são colocadas para as pessoas irem votar. Não interessa também ao status quo ali que as pessoas vão votar. Eu queria fazer uma pergunta para vocês sobre ainda Estados Unidos, a relação dos Estados Unidos e a influência que os Estados Unidos têm nessa eleição colombiana, que talvez seja uma das que eles mais têm, né? Eles têm tudo, mas quando eles resolvem fazer essa cúpula das Américas, né? E o fato de eles não convocarem, não convidarem, não estar convidados Venezuela, Cuba, Nicarágua, isso de uma certa forma também não funciona como uma mensagem também, assim, olha, se a Colômbia for para lá, tá fora, entendeu? Se for para o lado de lá, tá fora. Isso tem uma incidência, talvez, né, em uma parte da população colombiana que poderia dar até o voto para Petro, mas que fica com esse medo, desse isolamento, porque foi muito, muito claro. Assim. Amanda, você quer comentar isso? Eu acho que essa relação, né, da influência dos Estados Unidos, ela é muito forte na Colômbia, e inclusive, né, ela está intrínseca na sociedade, na sua formação. E a campanha que foi muito construída pela oposição foi de que o Petro era o Maduro, né, o castro-chavismo, que ia ter uma ruptura, que seria comunista, o que não é verdade, como a Socorro disse, né? A própria esquerda tem chamado o Petro como um governo de transição, um governo de repactuação da sociedade em torno de justiça social e paz, né? Nada muito revolucionário além disso. Mas para a Colômbia já é, né? Para a elite colombiana isso já é revolucionário. E eu, na verdade, o que eu quero descobrir na minha tese de doutorado é exatamente isso, assim, quais as influências dos Estados Unidos nas elites. E aí eu parto de uma hipótese que ele tem influência nas elites, em duas elites constantes, né? Então, a elite uribista, latifundiária, da narcopolítica, dos paramilitares, os Estados Unidos teve muita influência, mas também numa elite liberal, como do governo Santos, né? Porque o Santos, ele criou, né, abriu a proposta do Acordo de Paz em 2010, e ele foi chancelado pelos Estados Unidos, né? O Obama era a favor, recebeu o Nobel da ONU, ou seja, tinha ali uma aprovação liberal daquele processo. Ou seja, a paz também interessa o capital internacional. Outro capital, mas também interessa. E aí o questionamento agora seria quais as influências dos Estados Unidos nessas elites, né? Como elas vão se comportar. E aí a gente vai para o campo mais teórico, Florestan Fernandes explica isso, né? Que o imperialismo e a influência dos Estados Unidos, ela é em várias camadas. Quando a gente fala tem influência dos Estados Unidos, não precisa necessariamente ser uma influência direta, como foi no ciclo dos golpes militares na América Latina, que hoje a gente tem comprovação que foi direta. Mas nas suas elites, né? Então, o que essas elites estão compactuando no momento para frear o Petro?
Acho que esse é o que a gente está vivendo agora. E a capacidade dessa elite se aglutinar rapidamente em um novo nome para conter o Gustavo Petro, que seria uma ala mais progressista. Socorro, faço a mesma pergunta. Se você quiser comentar um pouco também do papel dessa cúpula das Américas aí, que vai ser bem no meio, né, desse período de campanha no segundo turno. Vai ser agora dia 6 de junho, se não me engano. Começa 7, nessa semana do dia 6, 7 de junho. 9, né? Acho que é 7 a 9, e isso deve ter uma influência também no debate que vai se fazer, né? Tipo assim, Colômbia, se for com Petro, vai ficar excluída nas Américas, vai ficar isolada, igual Venezuela, Cuba, Colômbia, Nicarágua. Essa cúpula das Américas, né, ela vai ser realizada agora, né, nesse período, 6 a 10, eu creio, por aí, 7, 10, enfim. Ela tem dado pano para as mangas para o Biden, né? Porque ele, no primeiro momento, ele simplesmente disse que não ia convidar governos autoritários, né? Governos ditatoriais. Quer dizer, então, é um governo da Colômbia que desrespeitou o Conselho, os acordos de paz, que não aceitou sequer essa repactuação, vamos dizer, feita por vários países, né? E que mantém os paramilitares e o Estado, vamos dizer, ali também um pouco participando disso, de uma forma ou de outra, com os assassinatos das lideranças que se insurgem ou que buscam construir esse acordo de paz. Quer dizer, uma Colômbia que eu diria que é a antípoda da democracia, não é? E, ao mesmo tempo, ele diz que não convida Venezuela, não convida Cuba, não convida Nicarágua, porque não são democráticos. Ora, Cuba não invade nenhum país, não tem, vamos dizer, as prisões cheias, não é? De forma nenhuma, não tem assassinatos, as pessoas andam tranquilamente nas ruas, não é isso? E o povo pode escolher as suas direções, o seu Estado, da forma da democracia escolhida pelo povo cubano. O que ocorreu? O Biden foi contestado imediatamente pelo governo mexicano, né? Pelo López Obrador, que disse, não vamos a uma cúpula da exclusão, do preconceito, não é? Nós não vamos a essa cúpula. A Nicarágua, a mesma coisa, a Bolívia também, outros países também levantaram. Aliás, aqui não por outros motivos, completamente outros, o Bolsonaro dizia que não ia, mas, na verdade, ele fez um jogo, ele estava ainda tentando se manter fiel, não é, ao seu aliado, o Trump. Mas é aquela história, né? Um pouco rei morto, rei posto, como o Biden ofereceu conversar com ele, e ele, então, agora vai à cúpula. Mas isso demonstra também um desgaste dos Estados Unidos aqui no continente. Porque antigamente ele falou, os países corriam, agora não é assim. Agora existem vozes dissonantes, não é? E também possibilidades, não só na Colômbia, aqui, de outras forças democráticas, progressistas, independentistas, vencerem as eleições. E como aqui no Brasil, o próprio Lula, não é? Então, ele não está numa situação imperialismo estadunidense no continente, não está nessa situação com tanta força, não é? Claro que as elites, como no Brasil também, não as elites assim, não necessariamente com a força bruta de forma direta, como bem colocou a Amanda, mas aqui também nós temos elites absolutamente submissas ao pensamento único, não é? Ao pensamento único, ao pensamento dos Estados Unidos, ao chamado pensamento ali, não é? Do império, e que busca a todo momento tão sintonizadas. As pautas que a grande mídia põe são pautas aceitas pelos Estados Unidos. Se não aceita, não vai
para a pauta das grandes TV ou dos grandes jornais, não é? Essa é que é a questão. E na Colômbia mais ainda, porque ali a coisa é mais séria ainda, né? Ali há um controle feroz, e um acordo militar também muito forte, não é? Então, eu vejo isso que não é tão simples. Não é tão simples para os Estados Unidos manter essa truculência toda e nem essa influência toda. Por quê? Porque o povo latino-americano e caribenho experimentaram outros ares, outros ventos, não é? Então, você veja, golpes ocorreram na Bolívia, não é? Em vários países, aqui mesmo no Brasil, não é? A tentativa ali na Venezuela, na Nicarágua, ali no Peru o tempo todo, né? O acosso, não é isso? Contra o Castilho, que não deixa o homem governar, não é isso? Então, os povos estão percebendo que existe uma outra forma de acordo, de vivência, de nação. Então, eu acho que também bons ares estão chegando para cá. Muito bom. Gente, só antes de a gente continuar, lembrar o pessoal que aqui na Revista Fórum nós fazemos jornalismo independente, informação independente. Quem puder apoiar, tem aí o Pix na tela, o Pix@Revista Fórum. Quem puder se tornar membro, quem puder mandar superchat, super stickers. Então, a gente sempre é importante esse apoio para a gente continuar fazendo aqui esses programas que são de uma informação alternativa ao que a gente vê na mídia comercial, que a gente vê na mídia empresarial, muitas vezes informações que a gente não vai encontrar lá. Uma coisa que muitas pessoas têm perguntado é o que nós podemos aprender com a eleição da Colômbia para as eleições brasileiras, para a eleição no Brasil esse ano. Vou comentar com vocês algumas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, muita dificuldade para a participação de observadores internacionais. Eu, pessoalmente, conheço 3 pessoas que não conseguiram entrar, né? Tem o Rusconi, da Argentina, que é do Movimento Evita, tem o pessoal dos Estados Unidos que não conseguiu entrar, teve gente que entrou e foi mandada embora. Então, nós tivemos problema até com também brasileiros aqui que a gente conheceu que não conseguiram, a princípio foram cadastrados pelo Conselho Nacional Eleitoral e depois não conseguiram ir. Então, nós já vimos alguma movimentação aqui no Brasil nesse sentido, por parte do governo Bolsonaro, de tentar evitar observadores internacionais europeus e teve essa movimentação. Então, depois quero que vocês me digam também. Outra coisa que foi denunciada pela campanha do pessoal do Pacto Histórico é que não foi permitido fazer uma fiscalização dos equipamentos, do software e não sei se a Amanda viu sobre isso, alguma coisa. E de todo o aparato eleitoral, aqueles fiscais que nós temos por chapas, digamos assim, né, que tem o direito de acompanhar a eleição, então ele foi vedado esse direito, eles fizeram essa denúncia. Depois teve aquela também tentativa ali do Andrés Pastrana, antes ainda do primeiro turno, dizendo que essas eleições tinham que ser anuladas, porque as eleições parlamentares haviam sido fraudadas, ou seja, teve tentativas nesse sentido. Não vimos nenhuma movimentação da OEA. A OEA, depois do processo da Bolívia, está quieta, né? Não vimos ainda nenhuma participação, que estão bem quietinhos. O Luiz Almagro, não vi nada, pode ser que vocês tenham visto, não vi nada assim com relação à OEA, não cheguei a ver nada. Então, essa é uma parte. A outra questão é isso que a Amanda falou um pouco, como que conseguiram fabricar tão rápido um candidato com um potencial tão forte, tão alto, né? Conseguiram fazer realmente uma fábrica ali, fabricaram massificaram a presença dele no TikTok. Eu acho que vão vendo o que a população, o que tem mais apelo popular, né? O jeito dele falar, uma figura meio engraçada, meio jocosa, assim, que acabou caindo na boca do povo, né? O pessoal dando risada dele.
Eu não sei, eu acho difícil a essa altura do campeonato conseguirem emplacar uma coisa dessa aqui no Brasil. Mas eu queria deixar para vocês também comentarem o que vocês acham que a gente pode aprender com esse processo eleitoral da Colômbia, nós que estamos aí em vias de eleições aqui no Brasil, e agradecer antes o César Fábio Miller, que fez aqui um apoio para a gente, deu um apoio para a gente, para o nosso canal, para o nosso programa, e está sempre participando aqui também. Amanda. Sobre os observadores internacionais, eu acho que a gente precisa destacar, né, a importância deles, né, entender a proporção dessa imparcialidade, né, desses convidados estarem presentes, porque essa eleição foi muito tensa, né, por conta desde um risco político de vida dos candidatos até mesmo a questão das fraudes. Então, quando a gente escuta falar sobre esses observadores que foram impedidos, já mostra a fragilidade do processo eleitoral e da democracia liberal colombiana. E aí até Socorro comentou, né, sobre a questão da Cúpula das Américas, que não seriam aceitas ditaduras. A última eleição regional da Venezuela contou com 500 observadores internacionais, com a União Europeia, com observadores da ONU. Então, teve uma comunidade internacional que chancelou o processo democrático, muito importante para a Venezuela avançar, né, nessa imagem internacional como democracia. Então, aqui a gente já traz 2 casos desses países irmãos do quão importante é a viabilidade dos observadores internacionais. E no Brasil, acho que a gente vai... tem estabilidade também, mas a gente conta com 2 pontos positivos, né? Que é a urna eletrônica e o voto obrigatório também, que eu acho que é algo que solidifica as eleições brasileiras, né? Essa tradição assim de ir às urnas, eu acho que é um ponto que o Brasil sai na frente. Em relação à construção desse candidato, eu também acho que não tem um nome no Brasil a ser construído rapidamente, mas tem algumas narrativas que podem ser construídas rapidamente, né? O antipetismo, com certeza, é algo que existe na nossa sociedade e que vai ser utilizado, né, na campanha nesses próximos meses. E a monetização do TikTok, das redes sociais, é algo que me preocupa muito, né? Então, é um candidato que ganha no TikTok. Eu nem tenho TikTok. E eu fico assim, como que vocês fazem uma campanha no TikTok? Como que as Também pessoas não tem, votam? não. Como as pessoas votam só com a mensagem que foi passada no TikTok. É algo que é muito preocupante e que a gente tem que estar atento, porque esses métodos, né, e formatos são os mesmos, né? Como vão monetizar as narrativas e as campanhas, provavelmente vai ser o mesmo aqui no Brasil. Então, acho que a gente tem que ficar muito atento. E o comentário do César sobre a Colômbia precisa ir mais ao centro, eu acho que é algo a se pensar, porque aqui no Brasil a gente teve esse movimento do Alckmin ser o vice, né, para construir essa amplitude e viabilizar a candidatura. Na Colômbia, teve um momento em que estava se esperando isso, mas como teve uma consulta no próprio, né, pacto histórico, quem foi a vice é a Francia Marques, que é uma candidata que representa um ponto mais progressista, né? Os movimentos sociais, a mulher afro-colombiana, o tema da pauta ambiental. Então, na verdade, ele trouxe uns votos mais progressistas para o Petro, que era até mesmo questionado o quão progressista ele era. Mas me parece que não é tão simples esse movimento ao centro na Colômbia. Talvez o movimento ao centro na Colômbia seja a paz, né? Então, o campo que defende a paz, ele é um campo mais amplo que a esquerda. Talvez isso seja a viabilidade de construir essa amplitude para o segundo turno. Muito bem, eu faço a mesma pergunta para Socorro, como que ela vê essa questão desses aprendizados que nós podemos ter, o que dá para se comparar com o processo eleitoral aqui no Brasil? Eu creio que a primeira questão é o candidato atual, o presidente, né? O presidente atual ele tem muita semelhança com
o uribismo com Ivan Duque e com este candidato, não é, que assumiu agora, né, esse que está em segundo lugar, não é isso? Esse Hernandes, não é isso? Então, esse que foi fabricado. Quer dizer, eu ainda não conheço a história dele, eu não sei se ele foi mesmo fabricado agora no TikTok, porque me parece que ele tinha um passado de conselhar, vamos dizer, prefeito em alguma cidade. Ele foi prefeito de Bucaramanga, ele foi Exatamente. prefeito. Ele tem relações mais para trás aí, inclusive com o próprio Isso, uribismo, já li sobre exato. isso também. Ele tem, então ele não foi uma coisa assim do nada. Ele tem um passado de direita, inclusive me parece que na história dele ele é truculento, é aquela pessoa neofascista, entende? E que assumiu esse discurso agora de anticorrupção, não é isso? Que tudo ele faz anticorrupção, não é? Então, há semelhanças aqui em relação ao atual presidente do Brasil, não é? A questão do Gustavo Petro, da alternativa, do vencedor do primeiro turno, e que representa esse pacto, essa busca de repactuar a Colômbia, como se em defesa da vida, não da morte, pela paz, né? Eu creio também que isso pode ampliar bastante. Eu creio que isso pode ampliar. E a França, ela é uma pessoa também que tem uma história muito vinculada ao povo colombiano. Se observar, me parece que ela é ex-trabalhadora doméstica, não é isso? Ela é uma pessoa que cresceu assumindo a questão de direitos humanos, do meio ambiente, então, das pautas, das chamadas pautas atuais e amplas, não é? Então, claro que, do ponto de vista de uma Colômbia extremamente, vamos dizer assim, dividida e com uma direita truculenta, sectária, a direita da Colômbia conhecemos, né? Conhecemos bem, porque é aquela direita, vamos dizer, violenta, não é? Então, isso, de fato, também nos coloca assim, com algumas diferenças, eu diria, da chamada direita, como se diz, civilizada no Brasil. Eu acho tão difícil falar em, sabe, uma direita conservadora, mas não neofascista, como é a base, não é, do presidente Bolsonaro, não é, que a sua força ela tem muito do neofascismo, mas tem uma outra direita no Brasil, que é essa direita aí, que também buscou o tempo todo uma outra candidatura que não ele, não é? Aí essa já se afasta. Eu creio que Bolsonaro vai perder porque essa direita sentiu o mau cheiro, sentiu o odor, a putrefação, não é, em torno do governo do Bolsonaro e do neofascismo, né? Então acho que ela começou a se acautelar. Tanto é que está buscando outra candidatura que não seja o Lula, não é? Desesperadamente, mas que não seja também da baia bolsonarista, não é? Então, essa questão na Colômbia, companheiro, não é simples mesmo, porque é um século praticamente, não é? É um século, desde a década de 40. Então, é quase um século de neofascismo, de truculência, de violência, de um Estado militarizado, ligado ao narcotráfico, ligado aos paramilitares, que eram unha e carne. Os paramilitares ali viviam casa e cozinha, muitas vezes, não é? Muita com a Casa da Dinda, não é isso? Casa da Dinda? Eu acho que é esse o nome, não tenho certeza, né? Mas, enfim, eu acho que é uma coisa assim que é muito forte. A influência do imperialismo dos Estados Unidos ali é muito forte. A bem-querença que essas elites têm por eles, como disse a Amanda aí, não precisa ser na base diretamente, e acaba sendo, né? Porque eles são unha e carne, não é? Então, isso são os pontos de dificuldade. Não creio, pessoalmente eu não creio, que se fosse indo tanto ao centro, porque o Gustavo Petro é centro. Ele é centro. Ele não é esquerda. E estão tentando colocá-lo como esquerda. Ele não é esquerda. Ele é um democrata, vamos dizer assim, não é?
ele é um democrata, e é um democrata liberal, eu diria, entende? Que quer a paz, que quer fazer um acordo pela vida, como eles chamam, um acordo pela paz, para encerrar esse ciclo de violência, de inimizade, de mortandade, não é? E de inimizade entre os colombianos. Então, eu acho que ele quer construir pontes de diálogo e que inicie esse processo na questão do diálogo pela paz, depois nos acordos pela paz, não é? E que é aí também que ele consegue ter oxigênio para a sua candidatura crescer em 2018, não é? E agora? Então, eu acho que é o mais amplo que a Colômbia teve para o momento, né? Mais amplo que teve. Piedade Córdoba, porque a outra liberal também está sendo ali achincalhada, detonada, né? Para ser destruída. Eu nem sei se ela chegou a participar desse processo eleitoral, não, né? Eu acho que não. Eles criaram uma série de dificuldades também para ela, né? Para a Piedade Córdoba, que é uma grande personalidade, assim, que acabou extra-Colômbia, assim, ela conseguiu uma projeção, inclusive, internacional muito forte. Estou esperando que saber o que ocorreu, não é, Ana? Porque ela está sendo vitimada nisso aí, não é? Tá. Então, não conhecemos ainda, né? Aquele fato em Honduras é muito, sabe, tudo muito estranho, não é? Muito estranho mesmo essa questão com ela. Eu estou esperando a Vanessa entrar, ela que vai estar tentando entrar. Enquanto isso, eu vou pedir o Guilherme para colocar para a gente um pequeno vídeo só para a gente ter algo que se fala muito aí do Rodolfo Hernández, né? Dessa figura peculiar que diz ele que confundiu Hitler com Einstein, né? Não sei se vocês viram isso. Eu vou pedir Pediu desculpa depois, né? Colocar o vídeo. Eu não sei se deu para pegar aí, Guilherme, para colocar para a gente, para o pessoal ver. Peraí, Ana, estou compartilhando aqui, tá? Eu vou colocar. Enquanto ele não põe, é interessante essa coisa dele ter confundido, né? Porque ele disse que Hitler era, vamos dizer, um sábio, né? Depois ele, não, me desculpe, não foi bem assim. Pode colocar? Vixe, yo soy seguidor de un gran pensador alemán que se llama Adolfo Hitler. Pode tirar, Guilherme. Essa fala dele e outras ficaram... É isso que eu acho assim, que é muito triste, decepcionante, assim, também, de uma certa forma, com a política, né? Porque um país que passa por tantas dificuldades, tanta tristeza, tanta violência, você chegar nesse momento de eleger um presidente ou uma presidenta, né? E uma campanha como essa, feita de uma forma até um pouco jocosa, né? Ele tem uns vídeos dele batendo nas pessoas, ou tem vídeo dele sendo machista, ou misógino, e que cai nas graças das pessoas, assim, e viraliza. Essa é uma forma também de você despolitizar o processo, né? Completamente, isso acaba atraindo um tipo de eleitor que até é aquele eleitor que está muito presente na América Latina, de um certo rechaço da política, né? Um que se vaiam todos. É tipo um Tiririca, quase, assim, ele, assim. Até ele me lembra o Tiririca um pouco, assim. Uma coisa de desdenhar da política. E por trás, mil armações, né? Amanda, quer comentar? Eu vi que você levantou o dedinho aí, eu acho. Eu acho que também é muito triste, né? Não, sobre a fala que ele fala do Hitler, o que aparece a fala, né? Ele fala, eu admiro, não sei o quê. Ele fala que em momentos de crise se nascem grandes oportunidades e propostas, né? E o Hitler falava isso, né? Porque a Alemanha nazista nasce, né? Da destruição da Primeira Guerra Mundial, e aí ele usa o nacionalismo para construir sua proposta. Então, casa mais com Hitler do que com Einstein, né?
Enfim, mas é muito triste, Ana, eu concordo com você, assim, esse descrédito da política nas redes sociais, mas eu acho que isso é um produto do neoliberalismo, né? A principal força do neoliberalismo é individualizar os fracassos, né? Então, os fracassos do capitalismo são colocados como culpa do indivíduo. Ah, então eu não consegui o meu emprego porque eu não tive competência, alguma coisa assim, e tira a crítica da sociedade. Ah, então eu não consegui meu emprego porque esse governo fez um processo de destruição da CLT e dos direitos trabalhistas. Então, essa capacidade de compreensão coletiva de que a gente pode construir pela política, ela é atacada no neoliberalismo. E o neoliberalismo é uma ideologia que tem raiz social. Então, não é do nada, né? Esse descrédito de achar que a política é brincadeira, de achar que a política é piada, é porque esse tipo de eleitor não acredita no poder da política, né? No poder da construção coletiva. E eu acho que isso aí é fruto do neoliberalismo que foi construído, enraizado na nossa sociedade. A América Latina, o neoliberalismo foi um projeto para a América Latina, né? Então, a gente vive muito profundamente essa teoria, né, de descrédito na política e também essa democracia liberal, que é limitada, né? Uma democracia que produz fracassos e é limitada. É isso. E você, Socorro? Eu acho que é isso. A Amanda colocou bem, é exatamente isso. O neoliberalismo ele constrói essa ideologia. O capitalismo, neste momento, precisa do neoliberalismo, que é justamente para impedir um Estado, vamos dizer assim, forte, um Estado forte do ponto de vista do desenvolvimento. Porém, fraco do ponto de vista do desenvolvimento, eles tentam impedir que ele seja forte. Ao mesmo tempo que era um Estado forte do ponto de vista da repressão, da opressão, da imposição de políticas, não é? Vamos dizer assim, antissociais, não é? De garantir uma garantia do lucro, da reprodução do capital de uma forma mais vantajosa, excludente, não é? E selvática mesmo, né? Quer dizer, nesse momento. Então, o neoliberalismo ele fomenta uma descrença do povo na política, mas, ao mesmo tempo, ele fomenta que o grande empresariado garanta os seus representantes direto na política. E é aquela questão do político competente, capaz, daquele que conhece as normas, as regras, vamos dizer assim, é como se fosse aquele que tem todo o talento para gerenciar, como se a política fosse um negócio, o Estado fosse uma empresa, né, que tem que dar lucro máximo, competência máxima e gasto mínimo. E, evidentemente, esse lucro abocanhado por 1, 2 ou 3% da sociedade, né? Então, isso soma com esse tipo de governo do Bolsonaro, né? Que é truculento e, ao mesmo tempo, quer desmontar o Estado, quer vender a Petrobras, a Eletrobras, não é? Quer entregar tudo, e isso seduz. Isso seduz, não, porque isso é projeto de uma parcela da sociedade, desse 1 ou 2%, não é? É projeto dela, de abocanhar aquilo que era social. Então, o neoliberalismo, de fato, cria eu diria, esses fantoches, esses monstrengos políticos, na falta de outra são palavra. São umas aberrações. Essas aberrações. Olha, essas aberrações, e que acabam dirigindo o Estado e atrasando em quanto tempo e quantas pessoas vítimas, né? Hoje o nosso programa não é só para o Brasil, né? Mas quantas milhares, centenas de milhares de pessoas morreram aí pela Covid, e hoje a nossa fome, nossa insegurança alimentar, ela é alarmante.
Então, é isso que se cria. Gente, infelizmente a Vanessa não vai conseguir entrar, porque ela estava em deslocamento, ela estava me contando aqui, enquanto eu ouvia vocês, estava também falando com ela, e ela teve um problema para chegar no hotel, onde ela teria uma internet melhor. Eu queria aqui pedir para o Guilherme projetar para a gente... primeiro que a gente tem um novo membro, o Romilson Marques Cabral, então dá as boas-vindas para ele. E obrigada, Romilson, por integrar aqui a comunidade da TV Fórum. Também o Rogério Matucci, pelo comentário dele, que disse que está aprendendo muito com a gente. E obrigada, Rogério. E também lembrar para o pessoal deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, virar membro, todas essas questões para que a gente tenha apoio, para que a gente continue trabalhando aqui nesse sentido de trazer comentários, informações que furem aí a nossa bolha informativa, na qual a gente é condicionado a viver. Então, a Vanessa, apesar dela não estar aqui hoje, ela esteve ontem lá no Opera Mundi, no Roda Mundo. Então, quem quiser ir lá no programa gravado, ela estava lá falando, e ela está no Comunicação, que tá no Instagram, tá no Twitter, então ela vai atualizando também várias informações sobre o que está acontecendo na Colômbia. Não quero falar por ela, mas como a gente conversa tanto com ela, né, a gente acaba transmitindo aqui. Ela estava muito preocupada, ela está muito preocupada, ela acha que vai ser muito difícil. Pelo que ela está sentindo lá, ela viveu um pouco, estando lá, essa onda de crescimento desse Rodolfo Hernandes, então ela está, assim, bem preocupada. Mas a gente até brinca em outro programa que a gente faz junto, que ela é mais pessimista e tem umas mais otimistas. Eu geralmente sou mais otimista, ela é mais pessimista, e no sentido de que tem esperança, né? Tem esperança, tem possibilidade. Com certeza são as duas eleições mais importantes da América do Sul, da América Latina em geral nesse ano, Brasil e Colômbia. Com certeza os Estados Unidos estão muito preocupados. A gente vai fazer a cobertura da Cúpula das Américas, então falar para o pessoal também acompanhar com a gente, que a gente vai fazer a cobertura de como vai ser essa cúpula, qual a influência, a cúpula que a gente fala que é a Cúpula das Américas da exclusão. E vamos continuar também atualizando aqui sobre as eleições colombianas, que já estão na rua, eles estão na rua fazendo campanha, o Gustavo Petro, a Francia Marques, todo mundo do Pacto Histórico, que elegeu uma bancada importante, né, Socorro e Amanda, eles elegeram deputados, senadores, senadoras, ou seja, tem consistência de base, né, tem apoio popular, né, principalmente... após isso que eles chamam, até alguns chamam de insurgência social importante, que vem acontecendo na Colômbia desde 2019, aliado com uma insatisfação enorme pela não implementação dos acordos de paz, e o que isso tem gerado de morte, e que isso tem gerado... diz que a Vanessa conseguiu entrar do carro, vamos ver se ela vai conseguir entrar. Ô, Guilherme, se ela... Olá! Não podem acreditar que a gente veio para o caminho totalmente errado. Eu estou a meia hora do hotel e era tipo 5 minutos. Ô, Van, a gente já está terminando, então passa para a gente aí, você aí do carro, de Bogotá, o que você está sentindo? Eu já estava aqui falando, olha, gente, geralmente a Vanessa é mais pessimista e eu sou mais otimista. Então vamos lá. Ai, que bom você dizer isso, porque de fato... boas notícias. Não, são análises, a gente começa a ver outras análises de outras pessoas e aí acaba, né, se atualizando, vamos dizer assim, atualizando nossa visão. O que aconteceu ontem, nós tivemos uma análise, assim, como em cima dos fatos, né, a respeito do que aconteceu no Opera Mundi, no Roda Mundo, e hoje já me aparece uma análise já com outras visões que eu fui recorrendo aqui, colhendo e tal, uma visão um pouco mais otimista. Que bom, não? Então, ontem, de verdade, eu achava assim, não é possível. Mas agora a questão é que um fato muito interessante de análise é que em regiões onde o Pacto Histórico teve uma votação muito importante, que são regiões do Caribe, de onde, inclusive, é o Petro, e ele
esses lugares eles têm como uma votação muito alta, mas nesta eleição a votação foi baixa. Então teve uma grande abstenção nesses lugares. Aí que é importante. A análise mais esperada. Uma votação abaixo do nível histórico, que essas populações vão votar no segundo turno. Então, assim, de fato, quando o Petro falou, eu não sei se eu congelei, de fato, quando o Petro falou... A gente está te ouvindo, vai falando, a gente está te ouvindo. Okay. Quando o Petro fala que falta 1,5 milhão de votos para conseguir a vitória, hoje eu estava ouvindo um analista político explicando que sim, é 1,5 milhão, na verdade, de votos necessários. E quando a gente faz a comparação, o Petro precisa de 1,5 milhão e o Rodolfo Hernandes precisa de 6 milhões. Porque a transferência de votos ela ocorre, o Fico já declarou apoio, mas também não é automático. Então, hoje mesmo, o ex-presidente Ernesto Samper veio publicamente dizer que o Gaviria e o Partido Liberal deveriam apoiar o Petro no segundo turno e fez esse chamado que é bem importante. O Partido Liberal tem uma força importante, uma parte já saiu com o Petro no primeiro turno e a outra parte foi com o Fajardo. Os votos do Fajardo são votos que tendem a ir para o Petro, mas também não é 100%. Então, assim, vai ser uma disputa muito grande, muito forte, mas eu acho que assim, o pessimismo que eu estava ontem, logo após os resultados, meio que pensando, o Rodolfo está com tudo e o Petro, infelizmente, está em baixa. Eu acho que agora, a partir de novas visões e análises um pouco mais apuradas, né, passando o calor do momento, parece que sim, é possível. Agora, outro tema importante que a gente está apurando ainda, e amanhã eu acho que a gente já vai ter aqui as respostas, a gente está pedindo para fontes aqui dizerem sobre fraude eleitoral, né? A gente sabia que era um risco muito grande, fizemos denúncias já, assim, antes das próprias eleições, do que poderia acontecer com a votação. São vários fatores de risco, né? Não é só... Vanessa, deixamos de te ouvir. Cortou. Até que a gente conseguiu ouvir bastante da Vanessa, né? Dadas as condições em que ela está lá, falando de dentro do carro, no meio do trânsito. Acho que a gente... Vanessa, a gente não está te ouvindo. Tintos. Paramos de te ouvir. Agora vai. Bom, o que eu dizia é que esses resultados que a gente conhece são os resultados preliminares. E os resultados finais podem ser um pouco diferentes. Como aconteceu nas eleições legislativas, quando 570 mil votos são questionados. 500 mil já foram apurados por Petro e eles conseguiram 4 cadeiras a mais no Senado, mas tem 70 mil votos ainda que estão sendo questionados e pode resultar em 1 cadeira a mais no Senado para o Pacto Histórico. Então, esse tema da manipulação eleitoral, de problemas na contagem, é frequente aqui no país e hoje já começam aí, então, a ter movimentações nesse sentido de que algo pode ter passado também para ter diminuído os votos do Pacto Histórico. É algo que a gente está apurando, a Comunicação está apurando, já pedimos para as fontes se manifestarem, para a gente ver como é que será. E eu acho que o resultado final deve sair quinta-feira, parece, a votação final, né, os votos contabilizados manualmente, porque o que a gente viu, como eu disse, é a contagem rápida. E aí sempre passa um pouco sempre acontece de ter um pouco de diferença. A questão é qual vai ser a diferença e qual o impacto dessa diferença, né? E, bom, rapidinho, qual seria o impacto? Não é um impacto suficiente, provavelmente, para levar o Petro para o segundo turno, quer dizer, para ganhar no primeiro turno direto. Porém, a quantidade de votos é importante, né? A diferença de votos
até por uma questão de estratégia política. Quantos votos faltam para... Vanessa, agora cortou. Tá muito ruim agora. Cortou total. Mas eu queria te agradecer, Van. Você tá me ouvindo? Agradecer por entrar aqui com a gente. Você tá também você tá mutada. Eu queria muito que você entrasse por isso, porque é tão importante a gente ouvir de alguém que está aí no terreno, né? Que está sentindo o país, está sentindo a rua, tá com as informações frescas. Então eu queria. Desculpas, é que eu não sei, o motorista se perdeu aqui. Não, tá super desculpada. Você tá assim, nossa guerreira aí, nesse acompanhamento, nessa cobertura. Parabéns, inclusive, pela cobertura, viu, gente? Acompanha a Vanessa lá no Comunicação. Eles estão. A Vanessa também tem outros colegas que estão junto com ela, fazendo essa cobertura. Eu quero agradecer muito a Amanda também por estar com a gente, do Diplomacia para a Democracia, faz pesquisa sobre Colômbia, está estudando Colômbia academicamente, mas também faz análise política sobre Colômbia. Agradecer muito a Socorro, que é a nossa presidenta do Conselho Mundial da Paz, tem uma experiência enorme de relações internacionais, de acompanhamento, principalmente da situação da Colômbia, até pelo trabalho do Conselho Mundial da Paz, do SEBRAPAZ, que é também a organização que ela participa aqui no Brasil. E vou voltar a palavra para vocês, Amanda e Socorro, para vocês se despedirem, também para dizerem se vocês têm algo para compartilhar, para a gente acompanhar, o que vocês estejam fazendo, ou o que vão fazer. E dizer para a nossa audiência que a gente vai continuar acompanhando esse segundo turno da Colômbia com muita preocupação e com muito cuidado com as informações, para que cheguem as informações boas, né, as informações fidedignas, para que a gente tenha acesso a elas. Amanda, você quer se despedir? Bom, gente, obrigada. Obrigada, Ana, pelo convite. É sempre um prazer fazer esse papo de mulheres aqui sobre política internacional. E eu vou dedicar a minha propaganda à Comunicação. Assim, sigam a Comunicação, eles estão fazendo um trabalho extraordinário. É um esforço mesmo político, jornalístico, de cobrir essa eleição tão importante para a América Latina e para o Brasil. Bom, Então, queria agradecer também o convite, dizer muito bom a Vanessa estar aqui presente, né, e vamos acompanhar na Comunicação, né, e dizer que, de fato, a América Latina como um todo, eu acho que as pessoas do mundo que querem paz estão acompanhando de forma preocupada e com muita esperança esse pleito da Colômbia, não é? Porque é chegada a hora de dar um passo além para construir, de fato, essa ponte do diálogo e da paz, não é? Que vem iniciada já há tanto tempo. E dizer que nós, do Conselho Mundial da Paz, estamos aí numa campanha, não é, contra a OTAN, pelo desmantelamento na OTAN, que vai ter em junho, em Madrid, a cúpula, e todo o movimento de paz do mundo está fazendo a anticúpula da OTAN, anti-OTAN, porque a OTAN é o braço armado que hoje demonstra aí uma grande ameaça para a humanidade. Ameaça, inclusive, vamos dizer, de um conflito generalizado, né, a partir do cerco ali à Rússia, né? E, em nome do Conselho Mundial da Paz, dizer que nós vamos estar realizando a nossa assembleia este ano no Vietnã, em novembro, não é? E convidar que vocês, quem não conheceu o Vietnã, que vá conhecer, quem conhece, que vá lá para fortalecer os laços e o movimento de paz no mundo. Um grande abraço, Ana, Vanessa, Amanda. Muito bom, eu gostei desse papo de mulheres. Obrigadão, viu? Tchau, tchau. Nós estamos formando um time de mulheres. Van, se despede aí. Nós estamos formando um time de mulheres aqui, analistas internacionais. Vai, Vanessa. Maravilha. Mulheres que analisamos o cenário internacional é coisa maravilhosa. Eu acho que a gente está fazendo, como já
conversamos uma vez, a gente está fazendo escola. Rapidamente, eu quero agradecer, pedir perdão aqui, mas aconteceu esse imprevisto. A gente está dando rolê aqui em Bogotá de carro, inesperado. Mas só uma pontuação de algo que eu acho importante destacar, que eu acabei não dando um tempo de falar, é que agora, nesse segundo turno, a presença da Francia Marques como vice-presidenta é muito importante, porque muitas mulheres não votaram, muitas mulheres, enfim, se abstiveram nesse primeiro turno, e então agora, nesse contexto, o trabalho que a Francia Marques tem com a juventude, uma juventude de 25 a 35 anos, então, o trabalho que ela tem com essa juventude, que ela tem com mulheres e que ela tem com setores populares, como esses do Caribe, que votam majoritariamente pelo Pacto Histórico, mas que não foram às urnas agora, nessa eleição, então ela tem um papel primordial, porque os movimentos sociais, esses grupos que eu mencionei, afrocolombianos, que aqui, né, a gente chama de negro no Brasil, esses grupos, eles confiam na Francia Marques. Então, a gente chegou a conversar já várias vezes sobre o cenário, se ela mais agrega votos, ou se tirava votos, né, pelo fato de ser muito militante, feminista, uma pessoa muito convicta. Mas agora já há um certo consenso aqui de que ela agrega, e que nesse segundo turno é isso, a campanha que ela vai fazer e o quanto ela vai poder aportar a chapa, né, com o Petro, vai ser muito importante para conquistar uma possível um inédito mandato aí da esquerda aqui na Colômbia. Então, assim, o segundo turno já está emocionante, né? E a gente está acompanhando e vamos acompanhar até o final. É sobre isso. E obrigada também pelos elogios à nossa cobertura. A gente aqui está conversando bastante sobre isso. É uma cobertura de 24 horas, a gente está aqui há 14 dias o tempo todo, e tem muito material muito bom que a gente vai soltar nos próximos dias, né? Porque as pessoas são maravilhosas aqui, elas têm uma necessidade de divulgar, de denunciar o que acontece com elas, e a grande mídia, né, a nossa correspondente Silvia Colombo, da Folha de São Paulo, não está aqui para ouvir. Então, isso toma uma representação e uma transcendência muito importante do trabalho que está sendo feito. Muito bem. Obrigada, Ana. Valeu aí. Tchau, Obrigada, gente. mulheres. Se cuida, Vanessa, aí, Tchau, viu? Vanessa. Tchau, gente. Tá tudo certo, Vanessa? tô com o gaúcho aqui, ó. Falou aí. Aí, sucesso. Aí, Bom tchau, trabalho tchau. para vocês. Obrigada, gente. Beijos. Tchau, beijos. Beijo, Até a beijo. próxima, gente.